A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Salmos 37, nos versículos 28 e 29. Diz assim: Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Glória a Deus. O que vemos aqui, irmãos? A preservação dos santos. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Que Deus preserva os seus escolhidos. Que Deus protege aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Deus, irmãos, não vai permitir que os seus escolhidos se percam. Deus não vai perder nenhum deles. E isso é bem claro na palavra de Deus. Não só aqui, como em muitos versículos. No Velho Testamento diz, como você está vendo aqui agora, que é em Salmos. No Novo Testamento também fala sobre isso. O nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, que aqueles que Deus deu para Ele não ia perder, que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, irmãos, podemos ter a certeza absoluta e descansar nessa maravilhosa notícia de que se somos salvos por Jesus Cristo, então herdaremos a terra. Não iremos perecer. Jesus Cristo nos cobre com seu sangue poderoso. Então, não se atemorize. Não se desespere, confie em Cristo Jesus. Confie na imagem do Deus invisível, no primogênito de toda a criação, aquele que veio pagar o preço em nosso lugar. Jesus Cristo pagou o preço a qual não conseguiríamos pagar. Se a salvação dependesse de mim e de você, irmãos, perderíamos, iríamos perecer. Seríamos lançados no inferno. Mas a salvação não depende da gente, das nossas obras. E por isso que Deus prometeu que aqueles que Ele escolheu para salvar, para ser seus eleitos, eles não vão perder a salvação, porque a salvação vem do céu. A salvação veio até nós. Não fomos nós que fomos atrás da salvação, mas Deus que nos entregou. Se somos salvos, primeiro temos que entender uma coisa: somos salvos pela graça de Deus, por um favor imerecido. Ninguém buscava a Deus, ninguém queria nada com Deus, mas o Senhor, que é misericordioso, e porque Ele nos amou, Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. As obras do Senhor Jesus Cristo foram perfeitas, suficientes para nos salvar e nos salvar por toda a eternidade. Porque Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo veio em carne e osso nos representar a mim e você, para que Ele pagasse aquilo que a gente não ia conseguir pagar. Irmãos, mesmo se você vivesse 1000 anos e nesses 1000 anos fizesse tudo corretamente, tudo certinho, buscando se salvar, você não ia conseguir. Porque mesmo você tentando fazer tudo certinho, em algo você vai pecar, em algo você vai errar. E a lei de Deus não aceita erros. A lei de Deus é santa e justa. A lei de Deus, ela exige que tudo seja perfeito. Você vê a situação que estávamos. Jamais um ser humano vai conseguir cumprir a lei de Deus perfeitamente, satisfazer a justiça de Deus. E foi por isso que Ele veio. O nosso Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio nos salvar, cumprir a lei de Deus perfeitamente, cumprir toda a lei de Deus de forma santa, justa e eficaz. A salvação é eficaz. Aqueles que Deus chama, Ele salva. Não perde a salvação, porque é o Senhor poderoso que os guarda. Como diz aqui, irmãos, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Irmãos, quem está prometendo isso é o próprio Deus, o nosso Senhor. Ele diz que os seus escolhidos, os seus santos, serão preservados para sempre. Devemos descansar nisso, nessa maravilhosa notícia. A salvação não se perde.
preservados para sempre. Os ímpios, olha só o que diz, a descendência dos ímpios será exterminada. Agora os ímpios sim, serão lançados no lago de fogo, serão destruídos com Satanás e seus anjos. Mas aqueles que Deus abriu os olhos, revelou Cristo Jesus para ele está seguro, e seguro para sempre. É por isso que é importantíssimo a gente ler a palavra de Deus. É por isso que é importantíssimo a gente estudá-la. Porque se você não ler a palavra de Deus, se você não estudá-la, você vai viver desesperado, angustiado, com medo de hoje eu estou salvo e amanhã eu posso não estar. Tem pessoas, irmãos, que não dormem direito, com medo de não estar salva no outro dia. E isso é um erro gravíssimo, pois com isso ela está meio que se desfazendo, pode até ser sem querer, mas ela está se desfazendo de quem Jesus é, do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque ela não está depositando a sua confiança, a sua inteira confiança naquele que é poderoso para salvar, naquele que a palavra de Deus diz que ele é Deus. Jesus Cristo, irmãos, é Deus, e nele podemos confiar e descansar. A obra de Jesus Cristo foi perfeita, ele te representou, ele fez aquilo que você jamais ia fazer, ele agradou a Deus da forma que você jamais iria agradar. Então, irmãos, o justo, que é Jesus Cristo, cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar dos injustos. Ele foi considerado injusto, pecador, por nós. Aquele que não tinha pecado foi considerado pecador. Então, irmãos, não tem como defender aqueles que acreditam que a salvação se perde. Não tem como, porque eles se desfazem de quem Jesus Cristo é. A palavra de Deus é clara, irmãos. A salvação vem do Senhor, do Senhor. E nós que somos criaturas, não temos poder para nada. Não temos poder para nos salvar e muito menos poder para deixarmos de ser salvos, porque aquele que nos salvou é Cristo Jesus. Olha o que diz no versículo 39 de Salmos 37. Vem do Senhor a salvação dos justos. A nossa salvação vem de Deus, não das nossas obras, não do que fazemos ou praticamos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Deus é a nossa fortaleza. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão protegidos. E eu quero que você, neste exato momento, reflita sobre isso. Você está protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Se de fato você crê no Senhor Jesus, se de fato Deus abriu os teus olhos, te revelou Cristo Jesus, o que Ele fez, a obra dele, quem Ele é, e você olha para Cristo Jesus hoje e vê que Ele é Deus, que Ele é Rei, Santo, 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 e que nos salvou, se entregou por nós, que não merecíamos nada, é porque Deus te salvou, é porque Deus se agradou em te salvar. E antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Antes de tudo ser criado, irmãos, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te escolhido para a salvação. E você não vai perder essa salvação, porque da mão de Deus ninguém pode te arrebatar. Você vai ser salvo e salvo para sempre. Então, se você que está me vendo anda angustiado com medo de perder a salvação, porque o seu pastor fala que se você não vigiar, você vai perder a salvação, não creia nisso. Nós vigiamos, não é com medo de perder a salvação. Nós vigiamos porque somos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Então, descanse em quem Jesus Cristo é. Descanse na obra de Jesus, não nas suas. As suas obras são falhas, porque somos falhos. E necessitamos de um Salvador perfeito. E esse Salvador perfeito veio. Cumpriu a lei de Deus, morreu em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus, sofreu a ira de Deus, que era destinada a nós. Só que Ele morreu, mas ressuscitou, nos mostrando que nele podemos ter a certeza, a confiança de que Deus nos salva e nos salva eternamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Salvador perfeito. Descanse, confie, não se atemorize, não ande desesperado. Leia a palavra de Deus e descanse na santa palavra, nas promessas do nosso Senhor. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.